Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Olá, 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 web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do SINDI-CT na Cultura, comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco através do nosso Spotify e também aqui no nosso canal do YouTube Rádio CT. Aí, se não for inscrito, é aquilo que eu falo em todos os episódios, já se inscreve aí, não esquece de deixar o seu like para engajar esse vídeo e o YouTube entender que o conteúdo é, joia, e distribuir ele para mais pessoas. Combinado? Conto com vocês. E se conectem também com a gente através das nossas redes sociais, certo? Bom, gente, dito isso, o programa de hoje está muito especial, né? Nós vamos conversar com ele, que é esposo, pai de gêmeos, joseense, mora em Vitória, Espírito Santo, desde 2016, está lançando o seu quarto livro publicado, Vípia. É poeta, fotógrafo, escritor, rapper, produtor cultural e educamor. Em 2016, criou o projeto Diversos Somos Todos, que desenvolve ações educativas por meio de performances poéticas, oficinas de letra e rima, escrita criativa e artes visuais, com o objetivo de garantir o acesso às manifestações culturais da poesia, literatura e rap, como ferramenta para redução das vulnerabilidades, promoção do protagonismo juvenil, cultura de paz e construção de projetos de vida saudáveis, resgatando a autoestima, o autocuidado, reconduzindo seus participantes para o caminho do sonhar, ousar e realizar. Seja muito bem-vindo, meu camarada Salve, Diego, salve. o Cavaleiro Andante. Isso. Satisfação total estar aqui com vocês. Boa noite e bora conversar aí. Cansei, Bora! só com a apresentação. E aqui, gente, foi só um pouquinho, tá? Foi só a gotinha do iceberg, porque o cara, assim, tem muita coisa, né? Ô, Diego, para a gente começar do começo, queria que você falasse um pouquinho quando que a arte, a poesia passou a ser uma possibilidade, quando que você teve esse gatilho de tipo, nossa, isso aqui é poesia, foi através, bom, você é filho, né, de uma queridíssima Rosa Miranda, né, aliás, deixar um beijo para ela aqui, mas eu queria que você falasse se essas referências, elas vêm mesmo de casa, de família, ou se teve a ver com o território também. Conta um pouco para a gente do seu início. Então eu vou fazer como eu faço sempre, né? Então, quando eu tinha 7 anos, né, eu me tornei um usuário de pó, esia e não parei mais, né? Faço essa brincadeira porque foi na primeira série, a professora Isaura, ela levou para a sala de aula os poemas do escritor e poeta brasileiro Pedro Bandeira. Quem sou eu? Identidade. E eu não parei mais. Então, foi ali a primeira vez que eu me deparei com a poesia sintetizada dessa forma, naquela estrutura. Foi a primeira vez que eu me deparei com a rima. E a partir daquele momento eu me tornei um usuário de poesia, eu me viciei naquela arte e eu tive certeza que eu queria ser poeta e escritor com a mesma certeza que eu tinha que eu queria ser jogador de futebol, zoólogo, astronauta, piloto de Fórmula 1. E os pessoal falavam assim para mim, pô, está sonhando muito, não vai ser nada disso. Mas que bom que a criança tem a ousadia de sonhar e que bom que eu ousei me arriscar a escrever e a consumir mais poesia e isso me acompanhou assim até hoje, né? Não parei mais. E ali foi o primeiro contato formal com isso, mas em casa também, né? Muita poesia, seja ela em forma de samba, seja ela em forma de outras literaturas, de filme, né? Então acabou fazendo um pouco dessa junção aí, seja a arte respirada no meio que eu frequentava, muito, né, por conta da minha mãe, mas também na sala de aula por conta da professora Isaura que me apresentou e eu gostei e aí não parei mais. Que interessante. Olha para você ver, né, como é importante esse papel do professor, né, da pessoa que está ali.
e te apresenta esse universo, né? Um universo de possibilidades, né? Não que você vá ser um grande poeta com livros publicados, como é o seu caso, mas muitas vezes isso vai fazer parte do seu dia a dia, seja você um advogado, um médico, né, um professor, ou seja lá o que for, vai fazer parte do seu dia a dia e com certeza vai te trazer para essa realidade que é tão necessária, que é essa realidade do sonhar, que tem que ser realidade, né? A gente acha que não, mas precisa ser para a gente não se adoecer, né? Com Tá certeza. cheio de poetas, sonhadores e músicos em botecos, mesas de bar, em sarjetas, em cracolândias, justamente porque não tiveram essa possibilidade de externar aí, né, seus sentimentos através da poesia, né? Enfim, então que a gente possa fazer mais isso. Diego, fala um pouco pra gente. Eu lembro quando eu te conheci, assim, você já era bem você, né, a sua família, enfim, já era bem engajada nos movimentos, sobretudo políticos, sociais, né, assim. Conta um pouco pra gente dessa sua adolescência, juventude, até, né, você se tornar hoje pai de gêmeos, esposo, né, muita coisa de lá para cá. Mas conta um pouco desse seu começo aí durante a adolescência e a juventude? É, então, muito da minha trajetória ela se dá por conta de duas instituições, né? A nossa mãe é uma instituição também e é a mais sagrada delas, mas toda a minha formação enquanto pessoa, enquanto cidadão, passa pela minha mãe, né? Rosa Miranda, e passa também pela Fundaz, né? Fundação L. Augusto de Souza, aqui em São José dos Campos, uma referência. Então, eu entrei na Fundaz aos 7 anos e ali foi onde eu experimentei, né? Dentro desse espaço de educação, um pouco do protagonismo juvenil, da participação social juvenil, seja com um Grêmio, que dentro da Fundaz é chamado de Conselho Infanto Juvenil, e também participando de um programa que existia na época de adolescentes multiplicadores, que veio um governo do Ministério da Saúde e que trabalhava a prevenção às DST, HIV, AIDS, uso indevido de drogas, cidadania, mas a ideia era que o adolescente pudesse falar para os seus pares, né, criando uma cultura de protagonismo juvenil e, ao mesmo tempo, também essa cultura de prevenção, de autocuidado. Então, assim, a minha mãe, de um lado, trazendo todo esse olhar crítico, entendendo essa questão dos desafios, né, por conta de uma sociedade racista, desigual e da condição de onde nós vemos e da necessidade de lutar pela garantia dos nossos direitos, e a Fundas também por proporcionar em alguns momentos esse espaço onde o adolescente poderia ter vez e voz para poder também reivindicar melhorias para ele, né? Então esses dois, junto esses dois ingredientes, começa na minha formação enquanto educador jovem muito cedo, e ao sair da Fundas com 18 anos, junto com outros adolescentes que se desligaram também, a gente queria continuar esse trabalho, né, de atuação social, política, cultural, e a gente funda uma ONG, né? Isso lá em 2000 rapaz, já nem sei, mas acho que 2005. 2005, de fato, a gente funda o GAM, Grupo de Adolescentes Multiplicadores. Lembro. Então, o GAM ele foi um espaço mais formal onde eu atuei, né, ali tanto como fundador quanto na direção, e até entender que eu ia desaguar para a arte como um todo, né, ali eu já dava os primeiros sinais de entender que a arte educação era também um caminho onde eu podia lutar pela construção de um mundo menos desigual, né, por uma equidade para mim, para minha família, mas para os meus iguais, né? E então foi um pouco desses dois pilares assim que ajudou muito assim na minha formação cidadã mesmo, assim, enquanto homem, enquanto pessoa e até como artista também, né? E um outro elemento aí que sempre veio junto foi o rap, né? Então assim, o rap, a cultura hip hop também ela chega e vem fazendo toda a diferença, assim, me trazendo conceito, disciplina, discernimento. E aí foi costurando quem eu sou. Incrível. Você está aí, né? Já são 3 livros publicados, agora você está no 4º livro, né? O Vipia. Antes de chegar nessa publicação, queria que você contasse um pouco para a gente dessa trajetória também. Você, né, que teve, que nasceu cavaleiro
andante a partir de fato das suas andanças aí pelos litorais, né, brasileiro. Fala um pouco dessa sua peregrinação, né, que eu acredito que também foi um momento de construção desse homem, desse poeta, né, desse pai, desse marido, desse filho, né, que hoje é o Diego Cavaleiro Andante. Conta um pouco para a gente dessa sua saga. Então, era 2015, né? Mas várias coisas me levaram para esse acontecimento. Primeiro, assim, né? O pessoal perguntar por que Cavaleiro Andante, né? Primeiro que é inspirado em Don Quixote, né? Do Miguel de Cervantes, que é um cavaleiro andante, e que em algum momento resolveu também sair numa odisseia e viver seu sonho de ser cavaleiro, né? E as pessoas chamavam ele de louco. Mas louco é quem não vai atrás dos seus sonhos, né? Eu falo muito de sonhos porque sonhos é o que nos mantém vivos, né? Inclusive, eu repito essa máxima que eu ouvi muito cedo, que é a música do SNJ, né? Então, assim, sonhos é o que nos mantém vivos. Se a gente deixa de sonhar, a gente deixa de viver e só sobrevive. E a vida não é sobreviver, a vida é sobreviver bem. E para viver bem, a gente precisa caminhar para os nossos sonhos. E eu tinha um sonho de viver da palavra, né? E eu já vinha vivendo da palavra, mas não tinha esse discernimento, né? Então, eu dava aula na Fundação Casa, como professor de literatura marginal e periférica. Eu dava aula na Casa do Idoso, como professor de poesia para a terceira idade. Eu já participava de várias bienais, eu era coordenador do projeto Hip Hop Prevenção pelo GAN, né? Então, assim, muito do que eu fazia estava cada vez mais se direcionando para isso. Mas eu achava que ainda faltava algo, né? E também juntando com alguns desacertos da vida e alguns sonhos que ficam pelo caminho e você precisa fomentar novos, foi quando eu decidi que estava na hora de ir atrás desse sonho maior, que era o sonho de fato de viver e ser reconhecido pela minha arte da palavra. Eu falei, naquela ocasião o que faltava era escrever um livro. Eu falei, eu vou escrever um livro, né? E que falava sobre da poesia que acontece no dia a dia, nas nossas vidas, né? Que às vezes o jornal não mostra. E eu falei, quer saber, é isso. Então, eu vou sair por aí, eu vou me tornar esse cavaleiro andante, eu vou falar da poesia que acontece na vida de todo mundo, na minha. Mas para viver isso, para escrever isso, eu precisava viver isso. Aí eu falei, vou me jogar numa odisseia, numa jornada, no trecho, na rua, entre aspas, assim, e fui. E para viver e para fazer acontecer, né? Então, isso era 2015, 24 de maio de 2015 é quando oficialmente nasce o Cavaleiro Andante, e eu resolvo fazer um mochilão poético, né? Então, eu resolvo sair de São José dos Campos para chegar até o Delta do Parnaíba, e viver tudo isso e depois colocar isso num livro. Esse livro ainda não saiu, né? No decorrer de toda essa jornada, eu lancei 4 livros de poesia. Estou com o meu mais recente, que chama Vípia, Versos Impreciso para Infantilizar Adultos. E o curioso desse livro é que ele é um prefácio poético do livro do Cavaleiro que está por vir. Ele conta bem, ilustra bem o Diego que resolveu ir para a caminhada. Então, ele conta um pouquinho antes dos bastidores de eu me tornar o Cavaleiro Andante. Toda aquela confusão que eu estava vivendo e que eu entendi que eu precisava viver o sonho para continuar a minha vida. Então, esse livro agora fala sobre isso, né? Mas foi em 2015 que eu comecei essa jornada aí enquanto poeta andante, enquanto cavaleiro andante. Acho interessante que você conta, e eu acho que é legal você falar aqui também, né? Porque assim, às vezes as pessoas acham, tudo bem, saiu andando aí, nossa, fácil. Não é, né? E aí você conta um pouco dessa sua saga, né? Inclusive de trocar poesia por prato de comida, enfim. Conta um pouco pra gente dessa sua experiência. Eu sei que é muita coisa, né? Você passou por muitos lugares, andou muito, né? Enfim, mas fala pra gente como que foi um pouco desse processo. Quando eu fui contar para algumas pessoas, elas falavam assim: Nossa, você virou louco? Aí eu falava: Não, poeta. Ah, você vai virar mendigo? Não, poeta, né? Então, talvez louco e poeta seja a face de uma mesma pessoa, assim, né? Total. Mas assim, né? Eu fui, né? E aí eu pensei: Como é que eu vou fazer isso? Porque era 4.000 quilômetros, né, que eu tinha para percorrer e tudo que eu tinha era minha canela, né? Então, no começo eu ainda pensei, vou pegar carona, essas coisas. E só que a estrada, ela é ao mesmo tempo foi muito fácil em alguns quesitos e foi muito difícil em outros, né? Eu achei que todo mundo estaria aberto a receber minha arte e não estava, né?
E aí eu fui me deparando com várias situações que eu precisei a todo momento provar que eu estava no intuito ali de fazer algo. E aí, pegando um pouquinho da minha expertise enquanto educador, enquanto alguém que já foi professor, alguém que trabalhou em vários locais, eu falei, quer saber, mano, eu vou começar a cair para as escolas, para os projetos sociais, eu preciso só de 2 minutos de atenção do diretor, da diretora, do professor, para poder justificar o que eu estou fazendo. E aí comecei a cair para dentro desses lugares e foi, ó, tô aqui, vou trazer minha poesia, se quiser me oferecer um prato de comida, se souber alguém que pode me receber em casa, ó, tô vendendo uns postais poéticos, disso eu tento arrumar um lugar para dormir. Se não, eu falei, se não der certo, eu vou pela praia mesmo. Eu pensei assim, não, vou caminhar pela praia porque é suave, porque praia é bonito, praia todo mundo tá feliz, bebendo, alegre, vai me receber bem, que nada, né? Aí eu primeiro aprendi que as praias, elas parecem não ter fim e quando elas têm fim, elas são inacessíveis. Aí eu comecei a descobrir que caminhar pela praia era uma grande besteira, né? Mas era um lugar onde dava para dormir à noite mais de boa. Mas fui, sabe? E aí a estrada ela foi me acolhendo muito bem, mas e com o tempo eu fui aprendendo também a abordar as pessoas, a contar um pouco dos meus sonhos para ela, e elas foram me acolhendo, né? E aí começou uma rede de apoio, Facebook, Instagram, um passando contato para o outro, ó, fica esperto, vai passar um poeta aí na sua cidade, ele está aí nas escolas, faz um trabalho maneiro, né? E foi acontecendo, então foi um pouquinho disso, né? As pessoas insistem ou que eu era louco ou que eu era corajoso. Eu falo que é um pouco de imprudência e que eu precisava ir atrás do sonho e fui. E foi acontecendo coisas boas, graças a Deus. Foi um divisor de água? Com certeza, com certeza. Eu até falo isso, né? Que tem um momento na vida que nossos sonhos, eles transbordam e não cabe mais dentro da gente, né? Aí uns vão virar rio, outros cachoeira, mas vai desaguar no mar. E aí esse divisor de água, ele transbordou dentro de mim, desagou num mar, assim, de infinitas possibilidades que eu nem sabia que poderia acontecer. E isso me mudou completamente. Então, assim, existe um Diego antes da caminhada e um Diego após a caminhada, sabe? Quer dizer, existe um Diego antes da caminhada, um Diego durante a caminhada e um Diego após, assim, né? Então, mudou completamente a minha vida, assim. Incrível. E hoje você é produtor executivo do César MC, né? Que é um cara, assim, que... Uma grande revelação do hip hop, do rap, né? Assim, um cara sensacional, tem um cunho... umas músicas com cunho bem políticos também, uma coisa bem... Enfim, sou bem fã. Queria que você falasse também como que chegou nesse momento aí, né? Enfim, até porque você já é um cara que é um cara do hip hop, né? Que já passou pelo rap mesmo e que está no rap ainda, até porque rap é ritmo e poesia, né? Então, tipo, Sim, é sim, sobre sim. isso, né? Fala um pouco para a gente desse processo também, até chegar nesse processo e como que é hoje ser esse produtor executivo desse fera. É. Salve, César. Estava até falando com ele antes de entrar aqui, né? Da gente começar nosso bate-papo. Então, o César, ele foi, não só o César, mas o César, o 90, o Dudu e boas pessoas lá da cena do Espírito Santo estiverem em algum momento ouvindo um pouco da minha história e sendo público-alvo desse meu trabalho, né? E a partir disso, com tantas afinidades, eles ainda ali no início das batalhas, a gente passou a trocar junto e participar dos mesmos movimentos ali, lá no Espírito Santo, seja dos slams, do sarau, das batalhas. E aí, o fato de ter muita afinidade, a gente foi ficando cada vez mais próximo. E eu fico feliz de, em algum momento, ter sido uma referência para ele nesse sentido do trabalho. E quando ele se viu, né, diante dessa decisão de assumir o MC que ele era e de querer viver de música, eu pude contribuir inicialmente com alguns projetos dele, e assim que ele teve condição de me trazer mais para perto, né, a gente passou a estar junto, e foi ali, acho que é o momento mesmo que a gente passa a se unir, trabalhar mais junto é a partir da criação de canção infantil, né, ele me chama para ajudar ali na criação do videoclipe, de fazer acontecer, de mobilizar tudo aquelas pessoas, e a partir dali a gente não se separou mais, né? Então, assim, foi através das batalhas de rima, das batalhas de poesia, que a gente se conectou, né? Hoje o César é padrinho do meu filho, o 90 também. Então, a gente tem uma amizade muito profunda. Mas é muito bacana isso, né? Porque o rap, né? O hip hop, ele possibilita essas conexões muito profundas, né? Porque são pessoas que
compartilham da mesma visão de mundo da gente, têm o mesmo ideal, querem, seguiam pelo mesmo desejo de transformação. E a gente se uniu, tanto que no meu primeiro CD, no meu primeiro álbum, Isso Aqui Não É Rap, né? Ele divide uma faixa comigo, ele, o 90. Tem um segundo álbum para sair aí, tá na geladeira aí, eu estou postergando, mas não parei mais, né? Então, e é muito legal, porque através do César também eu pude realizar outros sonhos, porque ele acabou despontando aí, se tornando uma referência para a nova geração, que também o pessoal da velha escola, assim, se dizer, tem muito respeito por ele, então é muito bacana poder chegar nos lugares e ver ele sendo muito bem aceito e muito bem falado, assim, sabendo que ele está levando aquela máxima de que rap é compromisso, né? Então, eu fico feliz. E feliz por poder fazer parte disso também, assim, né? É, E eu prefiro ajudar dessa forma do que ficar naquele desejo de que, quero que o meu rap bata. Eu acho que bate muito quando eu posso ajudar jovens aí a trilhar o caminho dos seus sonhos e fazer a diferença, não só na vida dos outros, mas na sua vida. Que a primeira diferença precisa ser na nossa. Aí a gente dá conta de fazer a diferença na vida dos outros. É, Foi assim, foi uma coisa meio inusitada, foi uma surpresa foi. da estrada e eu fico feliz por isso. Que surpresa boa, né? Com Legal demais. certeza. É isso, assim, poder acompanhar, né, e ver tudo isso, porque a gente também, não sei, né? Eu sinto muito isso, assim, né? A gente se realiza na realização dos nossos, né? Eu, Total, quando total. as meninas, né, quando as pessoas à minha volta vai lá e, enfim, desponta, ou, enfim, né, vai fazer um show muito incrível, vai estar num lugar muito legal e tudo mais, assim, é como se eu tivesse ali também, assim, eu sinto que eu estou ali Uhum. também, né, porque é isso, né, passa por nós, assim, não tem É como. muito, muito isso, exatamente. Que demais! Bom, queria aproveitar agora, né, e lembrar vocês que estão do outro lado da telinha aí, que vocês se conectam conosco pelo nosso Spotify e também aqui pelo nosso canal do YouTube Rádio CT. Se não for inscrito, já se inscreve aí, mosca não. E também lembrar vocês de se conectarem conosco através das nossas redes sociais. A produção está colocando aqui no rodapé desse vídeo e está deixando o link na descrição. E, gente, importantíssimo também, se conectem, né, com as redes sociais do nosso convidado, Diego Cavaleiro Andante. A produção também está colocando aqui no rodapé e está deixando o link também na descrição. Certo? Bom, estamos falando de arte, né? Porque esse cara aí, esse cabra respira arte, né? É sobre isso. E eu acho que nada melhor do que a gente mostrar um trabalho audiovisual muito importante aí, que fala um pouco, prepassa por um pouco de tudo isso que a gente falou, dessa peregrinação, inclusive, etc., né? Que é o Relatos da Vida, com a produção do nosso querido, do MC maravilhoso, que também já teve com ele aí várias coisas no Espírito Santo, enfim. Então, roda pra gente, produção. Relatos da Vida. Relatos da vida, relatos das nossas vidas. Quem de nós vai resistir? Qual de nós vai sucumbir? A impunidade faz ferir, onde proibido é proibir. A vida não imita a tela, Dorama traz mazela de um povo que vive a sequela desde o tempo colonial, depois imperial e hoje de uma democracia puramente artificial. São os autos de resistência que nos matam sem clemência, anular nossa existência em prol de obediência. Da farda, da gravata, da caneta e do fuzil que emana as injustiças pelos cantos do Brasil. Eu já me senti grande, mas pequeno é o que eu sou. Hoje eu me pergunto qual será o meu valor. Lições que a vida precisava ensinar, lições que a gente costumava ignorar. Um passe falso e tudo fica mudado. Um menino que era livre e hoje vive encarcerado. Quando não prende o corpo, prende a nossa mente. Onde tudo é consumo, precisamos ser diferente. É no sorriso da criança que nasce a esperança. Se eu vivo a tempestade, eu desejo a bonança. Se a vida é uma escola, eu aprendi uma lição. Seguir sempre em frente sem trair meu coração. Amigos de verdade levarei pra toda a vida. São os laços de amizade que amenizam as feridas. Chuva cai do céu, eu caminho o sol. O espírito é imortal, mas o corpo vira pó. Vira pó. Poesia. Poesia. Vira pó, poesia. Então eu mergulhei dentro
de mim numa imensidão. Fechei meus olhos e abri os olhos do meu coração. Desfiz meus sonhos, sonhei os sonhos dos outros e descobri que 2 sorrisos é mais forte que o sorriso solo de um tolo. Um professor ensina, mas é o aprendiz. Enquanto sujam as mãos com sangue, eu sujo com giz. E tenho a certeza que recebo o melhor do outro, porque toda vez eu dou o melhor de mim. O melhor de mim, toda vez. Nada menos que isso. Nunca. Cavaleiro andante. Show de bola. Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre esse trabalho, né? Sobre esse audiovisual, a importância dele aí para você, né? Enfim, e aí trabalhar com esse cara incrível, né? Que nós somos fãs, né? Eu sou suspeita para falar do que é um grande produtor, um grande MC também, né? Enfim, fala um pouco desse processo. Pô, primeiramente, assim, dizer que o Du é o cara mais chato e legal que eu conheço do mundo, né? Ao mesmo E tempo. justamente, é, mas é, brincadeiras à parte, mas essa chatice, né? Essa rigidez, esse compromisso com rap, né? Com hip hop, ele transferiu para mim, assim, no sentido de ajudar na minha formação. Então, assim, pô, Du é meu mestre, né? Então, assim, dentro do hip hop, ele é meu principal professor. E ter ele participando dessa faixa e de outras do meu álbum, para mim, foi muito significativo, né? Porque ele me alfabetizou mesmo no rap. E Relatos da Vida, né? Embora seja um audiovisual muito caseiro, ele traz registros que eu fiz, né? Com o próprio punho ali da caminhada e das escolas que eu visitei. Uma maneira também de mostrar de forma lúdica para as pessoas um pouco dessa caminhada, mas também de poder tocar elas no sentido assim de que vale a pena, sabe? Vale a pena caminhar para os seus sonhos. Não precisa caminhar como o Diego caminhou, mas a gente precisa ir de encontro aos nossos sonhos. Eu tenho uma frase do Emicida que para mim é muito importante, que ele fala assim: irmão, você é o único representante do seu sonho na face da terra. Se você não for atrás do seu sonho, ninguém vai, tá ligado? Então levanta e anda. Então, tipo assim, se eu quero ser jogador de futebol, cara, vai treinar, vai fazer a peneira. Se você quer ser médico, vai estudar. Se você quer passar no vestibular, enfim, faz isso. Se você quer ser atriz, então, se você quer, sei lá, cantar, então vai, pô, solta a música, grava no celular. Então, assim, caminhar para o sonho é isso, né? E esse clipe, ele relata isso. Eu caminhando para o meu sonho de viver da palavra. E mais do que provar para os outros, eu precisava provar para mim mesmo que a gente pode ser o nosso maior vilão, mas a gente também pode ser o nosso herói e quem nos impulsiona. E eu precisava mostrar isso para o Diego. E aí, através dele, a ideia é que cada um também possa conversar consigo mesmo e tomar essa decisão de bora para o nosso sonho, porque não dá para esperar, não. Que demais, que incrível, máximo respeito. E Diego, todos esses caminhos desaguaram aí, todas essas peregrinações agora nesse Diego que é marido, é esposo e é pai de gêmeos, né? E é bem importante a gente frisar isso, pai de gêmeos, porque assim, criar um ser humano não é uma tarefa fácil. Criar dois ao mesmo tempo, né? Gestar e criar dois ao mesmo tempo, assim, né? É, E aí tendo que fazer, né? Todas essas concessões que a gente sabe que a paternidade, né? Precisa, né? Tem que ter, não tem como. E ao mesmo tempo também com esse olhar, com outro olhar, né? Porque eu falo que o artista, a criação, né? Não todos, mas né, aqueles que se propõem, né, vai ter uma criação diferenciada, até no tocante ao diálogo e como criar esse filho, esse ser, né? Enfim, fala um pouco para a gente desse processo agora, né? Esse processo tão incrível. Inclusive, você passou por vários desafios no início ali, né? Quando as crianças vieram ao mundo. Conta um pouco pra gente. Aliás, também, né? Tudo isso forjou você para esse momento? nossa, com certeza, né? Eu sempre, toda vez que eu ia me apresentar, o poeta vinha em primeiro lugar, né? Agora, o que vem em primeiro lugar é ser pai, porque essa é uma condição que vai me acompanhar até a minha morte. Na verdade, eu vou morrer e eu vou continuar pai, entendeu? Sabe? Então, isso, a história nenhum vai poder apagar isso, né? Então, assim, é muita responsabilidade, assim. Então, é algo que me mudou completamente, assim.
e me muda diariamente, né? Então, porque pai é algo que é uma constante transformação, também não é um estado permanente no sentido de que você é sempre de um jeito, né? O título é permanente, entre aspas, mas assim, você vai aprendendo a ser pai no dia a dia. Então, enfim, você é mãe, você sabe do que eu estou falando, mas eu queria muito isso, né? Eu sempre quis. Recentemente, eu até fiz um post falando que eu sempre gostei muito da ideia de ser pai, sempre amei a ideia de ser pai. E acredito que muito pelo entendimento que eu fui tendo da ausência da paternidade na minha vida, né? A ausência de um progenitor que não me assumiu, de um pai do coração, um padrasto que resolveu assumir essa responsabilidade, mas que não deu conta, né? Então, acho que essa falta eu tentei, de alguma maneira, preencher, idealizando o desejo de ser pai, de fazer diferente, né? Mas isso era uma ideia que eu amava, né? Quando você se torna pai é diferente, né? Eu acho que primeiro você tem que amar essa ideia, porque se você não ama essa ideia, você nem está aberto a ela. E a partir do momento que você está aberto a essa ideia, é aí que vem um grande desafio. É aprender a amar seus filhos, porque não é algo que é do dia para a noite, é um processo também, o amor é processo. E me tornar pai, assim, né, é coisa de doido, porque primeiro pai de gêmeos, embora eu sempre falei, desde o começo que eu descobri que minha esposa estava grávida, que ia ser gêmeos, né, pressenti isso, né, então assim, sou muito feliz por ser esposo da Júlia e por poder construir uma família com a Júlia, né? Então, assim, é a melhor pessoa que poderia ser mãe dos meus filhos, não porque as outras pessoas não poderiam ser, é porque tinha que ser com ela, sabe? Ela é quem me completa e me faz ser melhor também. Mas é no dia a dia que eu aprendo a ser pai. E é muito difícil, porque eu tenho que lidar com várias questões, né? De uma sociedade que não preparou os homens para ser pai, sabe? É, eu tive os melhores exemplos de como não ser pai dentro de casa, né? Então assim, essa foi a única lição que tanto o meu progenitor me deixou e quanto o meu pai biológico me deixou, tipo, não seja como eu. E eles nem sabiam que eles estavam me dando essa lição. E por um outro lado, eu sempre disse que para ser um bom pai, eu vou ter que ser pelo menos um terço do que foi minha mãe, sabe? Mas foi doido, porque eles nasceram na pandemia, e aí aí sem rede de apoio, diante de tantas incertezas, 45 dias na UTIM, mas foi um amor que foi me renovando e me renova a cada dia e ressignificou a minha arte também, ressignificou o meu sonhar, e ver hoje eles crescendo com 3 anos, isso isso me inspira muito e ao mesmo tempo que me atormenta, mas também me motiva aí, porque hoje eu sigo por mim, mas eu também sigo por eles, sigo pela minha esposa. E eu também me sinto na necessidade de conversar com meus pares, para que, se eles querem viver essa ideia, se eles gostam dessa ideia, mas que eles escolham de fato viver a paternidade, porque é uma responsabilidade muito grande, sabe? Porque uma vez pai, você nunca vai deixar de ser pai. Talvez você se torne um péssimo pai, entendeu? Então, assim, existe uma responsabilidade muito grande. E essa é a maneira também que, depois de ser pai, eu entendi que a gente precisa falar mais desse assunto, até porque eu senti falta disso. Eu não encontrei meus pares para falar de paternidade. Me senti muito sozinho, né? E aí eu tive que, sei lá, tô aprendendo a ser pai sozinho. Então, quando eu encontro alguém que eu posso trocar uma ideia sobre paternidade, sobre o que está vivendo isso me fortalece muito, né? Porque eu não tenho bons exemplos de paternidade, sabe? Então, eu olho para os vizinhos também, a gente não tem muito bom exemplo de paternidade. Então, tipo assim, que pai que eu vou ser, né? Eu tenho exemplo de mãe. Mas eu tenho aprendido, sabe? E acho que a poesia de ser pai deixa tudo mais leve também, mesmo diante das dificuldades. E eu sei que nenhum dia ruim é para sempre, né? E, pô, é um amor que não cabe dentro da gente, só cresce, só cresce, só cresce. É. E é a melhor poesia que eu fiz. É um poema composto, literalmente, porque eu não fiz sozinho e porque eu não fiz só um, veio dois, né? Então, já fiz minha obra-prima, né? Então, eu sou muito feliz por isso. Que demais, que lindo te ouvir falar, que delícia, muito legal. Assim, mandar um beijo para a Júlia, que aliás é xará da minha filha, né, Júlia também. Júlia é É, gente boa, então sua filha é super gente boa. Eu lembro dela é, pequenininha. então, agora já com 19 anos recém-completados, né? Então, enfim. Cara, acho muito importante você trazer essa fala, conversava esses dias também com
um outro artista, um camarada, e a gente estava falando sobre isso, né? Mesma coisa, né? O quanto que é um desafio, inclusive, para vocês, homens dessa geração, alterarem, né, mudarem essa percepção, essa cultura do negacionismo enquanto paternidade, tá ligado? Do abandono mesmo, da rejeição, né? Porque como isso impacta e altera os nossos destinos, né? É muito doido você pensar que você tem, né, nas suas mãos o poder de mudar o destino de alguém, mas os pais têm esse poder de mudar o destino Sim. dos seus filhos, né? Sobretudo, a gente vê que na periferia, assim, né, essa coisa é muito nas periferias. A grande maioria de nós, periféricos, pretos, né, fomos criados por nossas mães, assim. Inclusive, quem tinha pai vivo que não foi comprar cigarro, esses pais eram esses pais, né, que você já trouxe um pouco aqui. Então, o quanto é desafiador você ter que conviver com a paternidade, esse aprender a todos os dias, e esse aprender não ficar só para si, né? Você poder, e eu acho que daí é um desafio do artista, né? Você na sua arte colocar isso, né? A gente poder falar sobre isso. Então, eu achei importante você trazer essa fala aqui desse novo personagem que vai se montando, vai se moldando a partir da paternidade. Sim, sim, sim. E é isso, né? Por exemplo, isso foi algo que sempre me machucou muito, essa questão assim, nunca consegui entender, essa conta nunca fechou para mim, assim, não assumir um filho, algo assim. Mas para promover essa mudança, né, a gente vai precisar falar sobre, né? Então é mais uma pauta que faz parte de tantas as pautas, né? Então, e sei que também isso é muito reflexo, é total reflexo do machismo, mas para nós também, né, afrodescendente, é reflexo também de um racismo estrutural, porque ao povo preto foi negado muitas coisas. Então, foi negado o direito de ser família, o direito de amar, de casar, o direito de ter filhos, o direito de envelhecer, sabe? Então, às vezes, o pessoal fala assim, tá ficando velho, mas que bom, porque ficar velho é um privilégio, e envelhecer bem, mais ainda. Então, assim, é mais uma pauta que precisa ser falado e só vai mudar a partir do momento que a gente possibilitar essas reflexões, né? E cabe a mim falar com meus pares, sabe? Eu realmente acredito nisso e tento fazer isso de alguma forma muito através da minha arte, né? Então, que é a maneira também que eu sei me expressar, que eu sei me comunicar. Então, onde dá, eu sempre falo e faço questão, né? Primeiro que eu sou orgulhoso enquanto pai, assim, de poder Notável. ter esse privilégio, essa dádiva. E segundo, também, não é para falar só do gozo disso, né? Da bênção que é isso, mas também da responsabilidade, né? Porque também existe o outro lado da moeda e responsabilidade não é algo ruim, não. A gente precisa encarar ela também com bons olhos porque nem dá para chamar de ônus, eu acho que ela só faz parte do bônus também, né? Sim. Então, senão, não vai existir outra parte. Mas é isso, eu sigo e sigo com prazer falando sobre isso, sabe? Bacana. Não dá para romantizar, mas ao mesmo tempo dá para a gente, né? Eu acho que é isso. É mais bônus, né? Eu tenho um ônus também, Sim, mas é mais total. O bônus, com pessoal falava certeza. assim, Você sintetizou nossa, legal. você é pai de gêmeos, você vai ter trabalho em dobro, né? Eu falo, o trabalho é em dobro, mas as alegrias, o O amor é amor. incalculável, vai muito além desse dobro, sabe? Mas é isso para tudo na vida, né? Então, o Du fala assim, né? Depende do ponto da vista e da vista do ponto. Qual é a maneira que eu quero enxergar tudo isso? Eu enxergo com as lentes que eu acho que devem ser enxergadas, né? Apesar de tudo, é sempre melhor, é sempre mais gostoso. Eu foco nisso, sabe? E isso tem feito diferença na minha vida. Que bom. E vai fazer, e está fazendo, e vai fazer a diferença na vida deles, né? Enquanto pessoas, enquanto os adultos de amanhã, porque é isso, a gente pensar, né? Quais adultos que a gente quer, né? Amanhã, né? Quem que a Uhum. gente quer aí governando enfim, traçando os nossos destinos, os destinos dos que virão, né? Enfim, faz toda a diferença. Diego, nós estamos caminhando para o final, mas assim, preciso muito que você fale para a gente. Você já chegou, né, no Vale em São José dos Campos aí com a agenda, né? Gente importante é assim. Ah, quem Que dera. legal, que legal. Estou feliz. Conta um pouco para a gente aí dessas agendas onde a gente vai poder te encontrar. Enfim, fala um pouco para a gente se vai ser gratuito, como que vai ser, todo mundo pode ir. Então, eu estou muito feliz porque eu pude vir para São José visitar minha família, visitar minha mãe, e acabou conciliando algumas datas também aí por conta do lançamento do livro.
Então, agora, na quinta-feira, dia 9, eu vou estar com uma ação que ela é aberta ao público, vai ser na Univap do Centro, a partir das 19 horas. Eu vou estar com a performance poética, a contação de história, a roda de conversa, chamada Minha Casa é Chão, onde meus pés pisam, que vão entender um pouquinho do nascimento do Diego Cavaleiro Andante. No dia 11, a partir das 18 horas, vai ter o sarau de lançamento do livro Vípia, né? No Dandara, né? Fiquem à vontade para colar também. Mic é aberto, traga seu poema, traga seu vinho, seu suco, seu refrigerante, né? Então vai ser muito massa. E no dia 14, véspera de feriado, eu vou estar fazendo o lançamento do livro também, a partir das 18, 18h30, lá no Parque Vicentina Aranha. Então, quem quiser colar, fica à vontade. Mas pode também estar ali acompanhando o meu Instagram, que eu vou estar colocando a programação. E vai ser super bem-vindo quem colar, quiser trocar uma ideia, vou estar com o livro aí, se quiser faça uma dedicatória. Mas é isso. Então, estou muito feliz de poder estar realizando essas agendas aqui em São José. E, Diego, para quem não é de São José e está nos assistindo, ou de repente não vai ter condições de estar em nenhuma dessas datas, para ter acessar o livro, como é que faz? Então, só me chamar no Instagram ou me chamar no meu telefone, né? 27 999 783 629, ou no YouTube, enfim, eu respondo a todo mundo. Pode me convidar para ir na sua escola, no seu projeto social, na sua faculdade, manda o livro pelos correios, tá bom? O livro é baratinho, é só R$ 20, demorou? Fortalece aí o poeta, escritor independente. E estamos aí, rodando o Brasil, América, né? Que até para o Chile eu fui, então é isso. Se Que chamar, legal. eu vou, hein? Poesia sempre, essa é a meta. Essa é a meta. Diego, quero te agradecer por esse papo Opa, incrível, assim, fazia bastante tempo que a gente não se falava, não se via, né? Assim, verdade. às vezes, bem de vez em quando, pela internet, talvez, Muito a gente corrida, vê né? umas coisas ali. Ainda bem que a gente tem a internet hoje, que acaba, nos conectando, né, de uma forma ou de outra, mas ainda assim, né, essa correria. Quero deixar o programa de portas abertas também, quando quiser voltar, tiver projetos novos, e queria que você fizesse as considerações finais e falasse agora se tem de fato algum projeto novo, coisas. Você está aqui pelo Vale, né? Está aqui em São José agora, mas enfim, logo menos volta, né? Para sua terra agora, né? Mas é isso, assim, se tiver projetos novos e quiser falar, a gente adora um spoiler. E a gente vai deixar as suas redes sociais todas na descrição, tá, gente? Estão acabando aqui, vocês correm para lá para se conectar com ele, porque o que não foi dito aqui, vocês conseguem ter acesso por lá. Com certeza, com certeza. Então, ó, Meire, muito obrigado pelo espaço, pela conversa, né? Por essa prosa. Fico feliz demais, assim, de poder estar contando um pouquinho da minha trajetória, dos meus trabalhos, né? Sucesso aí ao programa. No meu Spotify tem lá as minhas músicas, tudo. Tem um novo álbum para sair que chama Palavras Malditas, né? E acho importante, né, o que eu vou falar através dele, porque eu sempre usei minha arte para poder falar muito a respeito do mundo, e esse álbum eu vou falar mais sobre mim. Eu precisei olhar para dentro e resolver alguns conflitos, e aí eu tentei musicar isso. Estou com o livro Vípia, mas ano que vem vai sair o livro Diego Cavaleiro Andante, que vai contar, de fato, como foi caminhar, percorrer esse trajeto. E, junto com isso aí, tem os trabalhos acontecendo nas escolas, tanto no Espírito Santo como outros lugares do Brasil. E estamos aí, à disposição para construir junto também. Então, me segue lá, quem tiver interesse de levar a poesia como ponte para ajudar a transformar vidas, chama o Diego Cavaleiro Andante, que vai ser um prazer enorme estar junto. É isso aí, gente. Chama no contatinho, ó, manda jobs para ele, porque a gente precisa trabalhar. Eu sempre falo, né? A arte independente que depende, super depende. Depende que vocês nos ajudem a fomentar, reverberar, fazer chegar em mais pessoas, e é sobre isso. Bom, gente, esse foi mais um episódio do SINDCT na Cultura, uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Continua nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube, também pelo nosso Spotify, e não se esqueça de se conectar conosco através das nossas redes sociais. Se conectem também com as redes sociais do nosso convidado de hoje, Diego Cavaleiro Andante. Está tudo na descrição desse vídeo, sem erro. E eu vejo vocês no próximo episódio. Um beijo grande e parabéns, Diego. Sucesso sempre. Tamo Obrigado para junto. vocês também. É nóis.
É nóis.